Bom, então, acho que a gente pode dar início a esse ciclo de seminários. Então, a primeira apresentação vai ser da Joyce, né? Ela vai falar sobre Poincaré-Hopf Theorem for Philip Vector Fields. Joyce, fica à vontade, tá? Já posso começar? Tem um barulho aqui meio alto de coisas digitando, sei lá. Sorry. Eu acho que era o Bruno, o único que está com. Ai, ai, ai. Sabotando meu seminário. Ficou em tela cheia aí para todo mundo? Ficou. Então agora acho que eu não vou ver mais ninguém. Tá bom, então eu vou falar do teorema de Poincaré-Hopf, só que aqui a gente vai fazer para campos de Filipov. Então a primeira coisa que eu vou apresentar vai ser o teorema, o clássico, né, que é para campos suaves. Então o teorema de Poincaré-Hopf fala que se a gente tem uma variedade compacta e orientada, então a soma dos índices das singularidades é igual à característica de Euler da variedade. Ok, então apareceu um nome aqui, né? Que índices de singularidades. E o que é isso? O índice, a primeira coisa que eu escrevi aqui foi de uma curva. Ele pega a variação do ângulo, né, do campo em cima dessa curva e depois divide por 2π para a gente ver quantas vezes esse vetor está rotacionando em volta dessa curva. Então, se a gente tiver um ponto crítico, basta pegar uma curva em volta desse ponto, né, que isola esse ponto, e o índice do ponto vai ser o índice dessa curva. E essa ômega aqui é a forma que calcula a variação de ângulo, que é dada por essa expressão aqui. Então, basta calcular essa integral. Aqui eu coloquei uns exemplinhos meio só para entender o que aquela integral calcula, que é o seguinte. Vamos supor que a nossa curva é essa curva C. E o nosso campo vetorial em cima dessa curva é dado por esses vetores aqui. Então, à medida que a gente anda na curva no sentido anti-horário, esses vetores estão variando. E aí, se eu colocar eles aqui e ver em qual sentido esses vetores estão andando, então a curva está no sentido anti-horário, a gente sempre parametriza desse jeito. Opa, passou. E os vetores também andam no sentido anti-horário. Então, nesse caso aqui, a gente vai falar que o índice é 1. Dá 1 quando a gente resolve a integral. Esse outro exemplo aqui, à medida que a gente anda no sentido anti-horário, os vetores andam no sentido horário. Dá para ver aqui que eu só reorganizei os vetores. Então, aqui é 1, o 2 aponta para cá, então ele fica nesse lugar, e por aí vai. Então, aqui anda no sentido horário, então é no sentido contrário ao da curva parametrizada. Então, nesse caso aqui, o índice é -1. E nesse caso aqui, nesse último, o que está acontecendo quando eu ordeno esses vetores é que 1, 2 e 3, então a gente deu meia volta, 4 e 5, então desfez a volta. Então, por enquanto, o saldo aqui é 0. Aí 6, 7, mais meia volta, só que ela desfaz também, que é 8 e 9. Então, aqui, a variação é nula, porque toda a variação de ângulo foi feita e desfeita, e nesse caso aqui, o índice é 0. Agora, a gente vai fazer alguma coisa similar, no caso do campo de Filipov. Então, a gente vai pegar uma variedade riemanniana compacta, e a subvariedade de descontinuidade a gente vai denotar por n. Ela tem codimensão 1. Não sei se falei que é compacta, mas é compacta. E a nossa variedade, em cada componente conexa, está definida um campo. Só que, localmente, a gente pode olhar para essa variedade e o campo definido nela, a gente pode sempre pensar que é um campo em cima e um campo embaixo. E aí a gente vai denotar por Z esse campo, o F é o F mais campo de cima, F menos o campo de baixo. E aqui a gente vai usar a convenção de Filipov. Então, a gente vai definir o índice, nesse caso, né, no caso descontínuo, como sendo o índice de uma bola, né, de uma curva. O índice é invariante pelas curvas, né, então aqui tanto faz o raio. E aqui eu vou pegar a bola, porque é com a bola que eu vou fazer as contas. Então, o índice de uma bola,
a gente vai pegar a mesma ideia do índice do caso suave. Só que o campo de Filipov tem um campo em cima, um campo embaixo, então aqui está o campo de cima, o campo de baixo, e quando a gente passa em cima da descontinuidade, tem uma variação abrupta de ângulo ali, do campo de cima para o campo de baixo, nas duas interseções com a descontinuidade. E isso a gente tem que considerar no índice, e aqui ele aparece como sendo esse jump. Então, note que quando a gente estiver num campo suave, essa definição aqui coincide com a do campo suave, porque não tem essa variação abrupta, né? Então, o jump vai ser 0. E a soma aqui, já que o campo em cima e embaixo é o mesmo, essas duas integrais vão se juntar e vai dar exatamente a definição lá do campo suave. Esse jump aqui tem uma expressãozinha um pouco feia, ele é dado por isso aqui, onde essas H's é isso aqui. E a gente, então, já tem a definição do índice em cima de uma curva. Então, se eu tenho um ponto crítico isolado, existe um R, um raio pequenininho, a gente consegue fazer uma bolinha em volta desse ponto, e o índice do ponto vai ser dado pelo índice dessa bola, que é só usar a expressão aqui de cima, essa 3. Aqui é só um exemplo de um índice que a gente calculou usando aquela fórmula, que é para esse campo aqui. Esse campo, ele é desse jeito. E o índice aqui da singularidade, da pseudo-singularidade, que é a origem, deu menos 1. Isso é muito bom, porque quando a gente regulariza esse campo, aparece uma célula aqui. E o índice da célula, no caso suave, é menos 1, então esses índices aqui coincidem, né? A nossa definição de índice, ela coincide com quando a gente regulariza aqui. E é sobre isso que eu vou falar agora na proposição. Nessa primeira proposição, ela diz o seguinte: se você tem uma bola e calcula o índice dessa bola no campo descontínuo, o índice dessa bola coincide com o índice da mesma bola no campo regularizado. Então, é parecido com esse exemplo. Aqui a gente tem o regularizado de um campo e o índice do ponto aqui, da bolinha, né? Pode pensar na bolinha. É menos 1, assim como acontece com o índice do descontínuo, que calculando usando a nossa definição, também dá menos 1. Ok, então para demonstrar essa proposição, a gente começa com a bola desse lado aqui, no campo regularizado. Então, o índice da bola do campo regularizado é dado pela definição do campo contínuo, né? Que a regularização é uma família de campos suaves que aproxima o campo descontínuo. Então, a gente começa com essa definição. Agora, o que a gente vai fazer? Existe aqui a nossa faixa de regularização, né? Aqui tem uma altura 2ε. A nossa bola é essa daqui. E eu vou separar essa integral aqui em 5 integrais, que são calcular a variação, né, do ângulo em cima desse segmento, depois desse, depois desse, depois desse, depois desse. Então, eu vou somar essas 5 integrais, eu vou juntar todas elas. E o que é esperado aqui é que quando a gente fizer, como eu estou querendo sair, né, do índice do regularizado para o índice do descontínuo, eu vou calcular o limite quando esse epsilon tende a 0. Então, eu vou fazer essas duas faixas aqui colapsarem. E quando a gente calcular esse limite, o que vai acontecer é que esse segmento aqui, né, ele vai tender até aqui embaixo, onde tiver a descontinuidade, e isso aqui vai ser a variação do campo de cima. Com a parte de baixo vai acontecer da gente ter a variação do campo de baixo, e aqui, na hora que esse limite aqui colapsar, a gente tem que ver o que acontece. Então, tá aqui, eu separei a integral em outras 5. E vou fazer o limite quando epsilon tende a 0. O índice, ele é uma função discreta. Então, para epsilon suficientemente pequeno, o limite aqui vai coincidir com o próprio índice. Então, faz sentido tomar esse caminho. Aí, o que eu tinha comentado é que
a soma dessa integral com essa vai dar a integral do campo de cima, e essa daqui vai tender para o campo de baixo. A gente fez essas contas, e de fato isso aqui acontece. Então, a soma daquelas três integrais dá o campo de cima mais o campo de baixo, e agora a gente vai estudar o limite daquela integral para esse arco aqui e para esse aqui. Então, em sigma 2, que é esse do lado esquerdo, né? Fazendo essa conta, isso aqui não dá zero, tá? Porque esse ômega, ele aparece o campo aplicado em cima da curva, e como a gente está no campo regularizado, esse ômega aqui tem uma divisão por epsilon. Então, aparece epsilon aqui nesse denominador, isso aqui não vai para zero. E esse limite dá o J1, que é aquela expressão feia lá da definição, que é o arco, tangente, e essas coisas aqui é o campo aplicado na curva. Fazendo a mesma coisa para o 4, que é o que está do outro lado, a gente vai ter... Para mim está aparecendo uma barra aqui embaixo de interromper compartilhamento, eu não consigo ler o que está escrito. Mas acho que está todo mundo vendo, né? Que aqui embaixo está escrito J2, ou não aparece? J2. Tá aparecendo, não tá? Tá, beleza. Então, aqui dá o J2 quando a gente faz essas contas. Essa conta aqui não é tão bonitinha, então tem que fazer duas mudanças de variável para calcular esse limite aqui. Eu omiti as contas, porque senão ia ficar meio pesado, mas dá isso aqui no final. Então, esse limite, que é igual ao limite daquela soma, né, das 5 integrais, dá isso, que essa parte aqui são as 3 primeiras integrais, e esse aqui é o jump, né? Que aqui ficou a soma de J1 com J2. Só que isso daqui é o índice da bola no descontínuo. Então, esse limite coincide com o índice da bola do descontínuo, e como essa função é discreta, isso daqui é o próprio índice da bola do regularizado. Então, aqui acaba a demonstração. Agora é um lema que a gente vai precisar na demonstração do teorema de Poincare-Hopf no caso do campo descontínuo. Então, o que esse lema está falando é que se a gente tem um ponto crítico isolado, e se for tangência tem que ter degenerescência finita, e a gente pega uma vizinhança desse ponto crítico, então vai existir uma perturbação do campo descontínuo, tal que a regularização dessa perturbação, ela vai ter uma quantidade finita de pontos críticos, e todos eles vão ser genéricos. E aí, a soma desses índices, né, dessas singularidades, que são todas genéricas e infinitas, porque senão não dá para fazer essa soma, do campo da perturbação, a regularização do campo perturbado, isso é um pouco confuso de falar, é igual ao índice desse ponto crítico que a gente começou. Ficou muito confuso que eu falei, que eu me embaralhei aqui nas palavras. Mas, enfim, e aí tem que valer essa soma aqui. Ok, então, a primeira coisa é que se o nosso ponto não está na variedade de descontinuidade, a gente pode pegar a perturbação como sendo o próprio campo, ele é um campo contínuo, não faz sentido, não tem nada para ser feito, né? Porque se a nossa singularidade não está na descontinuidade, então eu posso pegar a perturbação como sendo o próprio Z e regularizar ele, a regularização na parte em que o campo já é contínuo, ela mesma, então o índice do P vai ser igual ao índice do P mesmo, né? E aí é uma soma finita e tudo deu certo. Agora, se ele tiver na região de descontinuidade, então a gente vai pegar uma bola bem pequenininha, uma vizinhança do P, e vai considerar uma perturbação do campo dentro dessa bola, né, local, tal que essa perturbação tem só singularidades, tem uma quantidade finita de singularidades e elas são genéricas. Então, se eu pegar a regularização desse campo perturbado, essa regularização vai ter as suas
singularidades. E aí, tem um resultado nesse artigo aqui, que é o da Ana Lúcia, que depois eu vou mostrar nas referências, que fala que se as singularidades são todas genéricas, e a gente já está dentro de uma bola, eu consigo uma vizinhança menor dentro dessa bola, que contém só essa singularidade, e um epsilon tal que o campo regularizado vai ter, no máximo, um ponto crítico. Então, esse ponto crítico pode sumir, ou pode aparecer um outro ponto crítico no regularizado. Ou seja, essa regularização satisfaz o que a gente precisa. Vai ter uma quantidade finita de pontos críticos, né? Porque a perturbação já tinha infinitos, e aqui parece que ela só pode diminuir o número de pontos críticos depois que a gente regulariza, e sendo todas genéricas, ou seja, precisa que seja genérica para que tenha finitas na hora que a gente regularize. Então, como a gente está calculando o índice de uma bola, e esses campos aqui são suaves, o índice da bola é igual à soma de todos os índices de pontos críticos que estão dentro dessa bola. A gente também tem, isso é propriedade de índice do campo suave aqui, né? E também é propriedade de índice que se a gente pega um campo, calcula o índice dele, o índice coincide para uma pequena perturbação. Então, se a gente pegar esse lambda pequeno o suficiente, o índice eu não consigo ler o que está aqui, mas eu acho que é isso que está escrito, que o índice da bola, do caso, para pequena perturbação, vai coincidir com o índice do descontínuo. E, por fim, o que a gente fez na proposição 4 é que o índice de uma bola em um campo é igual ao índice da bola no campo regularizado. Então, se eu junto todas essas igualdades, eu vou ter que o índice de P, que é o índice da bola, né, que só contém ele, é igual à soma desses índices aqui, para o campo, para a regularização do campo perturbado. E agora sim, a gente pode enunciar, né, e talvez tentar demonstrar o teorema de Poincaré-Hopf para o caso descontínuo. Então, a gente vai pegar aqui, é o mesmo enunciado, só que a diferença é que o nosso campo agora é um campo descontínuo, e eu preciso exigir, além, né, de ser só uma quantidade finita de pontos críticos isolados, que se for tangência, ela tem que ter degenerescência finita. Então, o que a gente tem que concluir é que a soma desses pontos críticos é igual à característica de Euler da variedade. Então, eu vou pegar todas as singularidades que a gente tem em cima da nossa variedade para esse campo Z. Eu vou chamar de PI, vou denotar de 1 até N as que estão fora da descontinuidade, e de N mais 1 até N mais N vai ser as singularidades que estão em cima da descontinuidade. Tá, então, para os pontos que estão em cima da descontinuidade, lembrando que tudo aqui é isolado, então a gente consegue uma vizinhança desses pontos, né, em que dentro dessa vizinhança só vai ter aquele ponto crítico. Então, para cada PJ, eu estou chamando de VJ essa vizinhança. E dentro desse VJ, eu vou pegar uma bola um pouco menor do que o VJ, tal que o fecho da bola ainda está dentro do VJ. E aí eu vou usar o lema para pegar aquela perturbação que existe e tem aquelas propriedades dentro de cada uma dessas bolinhas. Então, aqui eu vou chamar de Z lambda J, a perturbação do campo dentro do BJ. E, então, para cada ponto em cima da descontinuidade, a gente tem essa vizinhança maior, aí eu peguei uma bolinha menor e peguei a perturbação dentro dessa bolinha menor. Agora eu preciso de uma perturbação do campo Z em cima da variedade inteira. Então, eu defini ela desse jeito aqui. Ela vai ser um ρJ de Z lambda J, onde dentro da bolinha esse ρ vale 1, e fora do V
ela vale 0, então para ela ter um espacinho ali, né, para ela se moldar. E o psi, ele vai ser 1 fora dos Vs e vai ser 0 dentro de todos os Bs. Então, a ideia aqui é que essa perturbação, ela seja o próprio Z, fora dessas vizinhanças dos pontos que estão em cima da variedade de descontinuidade, e dentro dessas vizinhanças pequenininhas que eu tomei, ela seja o campo perturbado que existe pelo lema. Eu vou considerar essa perturbação e eu vou fazer a regularização global desse campo. Então, como fora das descontinuidades a gente tem que o campo perturbado ele coincide com o campo descontínuo e a regularização lá fora também é igual, então se eu somar o índice das singularidades que estão fora dessa descontinuidade, isso dá a soma dos índices das singularidades do campo perturbado e coincide também com a regularização do campo perturbado. Então essa soma aqui não varia porque o campo continua sendo o mesmo. Agora, quando eu fizer pegar os pontos críticos que estão em cima da descontinuidade, a hora que eu for calcular esse índice, pelo lema, eu tenho que o índice de cada um desses pontos é a soma dos índices dos pontos que aparecem aqui na regularização. Isso aqui eu fiz para um ponto só, então agora eu preciso somar todos os pontos que estão em cima da descontinuidade. Então, somando tudo, vai dar essa soma do lado de cá. E eu preciso, então, ter a soma dos índices de todas as singularidades que estão em cima de M. Então, eu preciso juntar essa e essa daqui, a 22 e a 24. Se eu somar essas duas, eu vou ter todos os pontos críticos que estão em M para o campo Z. E do lado de cá, eu vou ter... aqui está faltando um lambda. Eu vou ter todos os pontos críticos, a soma dos índices de todos os pontos críticos do campo Z, lambda epsilon. Aqui está faltando um lambda. Só que esse campo de cá é um campo suave. Então, a gente pode usar o teorema de Poincaré-Hopf. E isso aqui dá a característica de óleo. Nossa, está faltando um lambda aqui também. E aí, isso aqui conclui a demonstração. Então, aqui tem as referências. Aqui fala sobre a regularização global. Esse daqui foi o que garante que a regularização vai ter uma quantidade finita, né, de pontos críticos. Esse daqui foi o que eu tirei aqueles exemplinhos que dá para mostrar aqui quando o campo varia. Aquele lá do comecinho. Essa parte... Difícil voltar tudo. Essa parte aqui eu tirei daquele livro. E aqui está falando sobre o índice do campo suave. Então, é isso. Muito bem, Joyce. Alguma... Acabou? Achei que você ia agradecer a FAPESP ali no final. É que assim, né? Tá sutil ali. Obrigado, FAPESP. Beleza. Alguma dúvida, comentário que o pessoal gostaria de fazer? Perguntar para o Marco se ele entendeu tudo aí, ó. Seu microfone está desligado, Marco. Mexe, isso, acabou. Agora tá. Eu peguei só no fim, eu esqueci, eu liguei, era 10h15, eu peguei só a demonstração, metade da demonstração, quer dizer, eu não acompanhei direito, mas... Só um comentário. Ele é bastante interessante,
porque eles têm, por exemplo, aquelas observações sobre campos suaves definidos em variedades compactas, por exemplo, campos suaves definidos na esfera, sempre tem uma singularidade, pelo menos uma, isso por causa da característica da esfera. E isso também fica estendido agora para campos de Filipov, né? Então, você tem que ter pelo menos uma singularidade em cima da esfera, para campos de Filipov, mesmo que seja um campo contínuo em cima da esfera, tem que ter pelo menos uma singularidade. No entanto, o conceito de singularidade para campos de Filipov é um pouco mais estendido do que o conceito usual. Então, o teorema inclui de maneira muito natural os pontos de tangência, por exemplo, os pseudo-equilíbrios, que são são singularidades ou pontos de equilíbrio em cima do campo deslizante, né? Então, você tem uma extensão muito natural da teoria clássica, o que é muito bonito aí. Então, você eventualmente existem exemplos, né, em artigo, onde você tem campos definidos na esfera que não tem nenhuma singularidade, não tem nenhum equilíbrio no sentido usual. Você não tem nenhum ponto onde algum dos campos se anulam. Mas, necessariamente, você tem que ter um equilíbrio de Filipov, você tem que ter uma singularidade de Filipov. Ou um pseudo-equilíbrio do campo deslizante, ou uma tangência de algum tipo específico, etc. Então, é uma extensão bonita da teoria clássica. Aí.